Clássico com torcida do Cruzeiro na Arena MRV. Você aprova ou você reprova? Pergunto pra você, Colombo. Eu acho que aprovo. Eu só não acho, e daqui a pouco eu posso discutir isso para não me alongar aqui. Eu não acho que tem que ser 50-50 no Mineirão. 90-10 eu tô de acordo. E você, Rafa? Concordo. Sinto falta, inclusive, né? É muito ruim a gente ver os estádios com uma torcida só e um clássico desse tamanho. Realmente tô com o Colombo. Dividir a torcida, acho mais delicado o assunto, dá pra gente conversar sobre, mas ter a presença do torcedor rival no estádio, que o mandante tá lá, eu acho importantíssimo pro espetáculo, de modo geral. Ô Lélio Gustavo, eu me lembro bem, eu era o locutor da Arena MRV, né? E aí nós tínhamos ali o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro. E havia uma tensão muito grande do clube, porque nas redes sociais tinham torcedores falando que iriam para o estádio do Atlético para poder quebrar o estádio do Atlético. Essa resenha chegou a acontecer na rede social. O Atlético, monitorando isso, ficou preocupado e tomou ali medidas para que o seu patrimônio não fosse depredado. Só que o próprio clube reconheceu que, tirar a porta do banheiro, algumas medidas que foram tomadas, o Atlético excedeu um pouquinho, né? Mas foi fruto de tudo que estava acontecendo ali nos bastidores, né? Então, por isso até chega agora esse assunto, né? Se aprova ou reprova? Tem que receber ou não torcedores do Cruzeiro na Arena MRV? Eu sinceramente acho o seguinte, hoje nós temos câmeras no estádio, sabe? Hoje o monitoramento ele é muito melhor. Futebol, gente, tem que ter as duas torcidas pra mim, sabe? Acho que é difícil ter meio a meio na Arena MRV, mas os 10% que o Cruzeiro tem direito, né? Eu acho que isso tem que ter. Aliás, vão ser 2.500 ingressos, não é isso? Sim. Então, assim, nem vai dar 10% da torcida do Cruzeiro na Arena MRV, mas tem que ter a torcida adversária na Arena MRV. Futebol é para as duas torcidas, gente. Eu sei que o mundo de hoje tá complicado, sabe que algumas pessoas não sabem conviver, que não entendem como é que é essa rivalidade, mas tem que ter as duas torcidas. E quem aprontar, sabe? A imagem que tá na tela pro nosso internauta ver lá, ó. Achei que era... Olha lá, tá vendo? Aí, em tela cheia agora. Achei que era uma loucura minha, Rafa Nobre. Eu lembrava dessa imagem aí, ó. Mas assim, hoje tem mais monitoramento, quem aprontar, quem depredar, vai ser notificado, vai ser identificado e aí vai ser punido. Não é por aí, Lélio Gustavo? Com certeza. E outra, né? Aí, tudo isso é conversado. Ó, sua torcida aprontou lá, você tem que pagar. Né? Porque ficou essa questão pendente. E por isso que foi feito, não tem lá e não tem aqui. Ponto final. E acabou, infelizmente, né? Mas, por outro lado, claro que eu sou favorável à presença da torcida visitante. É chato você ter o jogo de torcida única, principalmente um superclássico como é Atlético e Cruzeiro. Então, é o início aí. Eu também acho que esse negócio de estar dividido, a gente não vai ter nunca mais. Porque o Atlético agora tem a sua casa, né? E o Cruzeiro tem mandado jogos no Mineirão, a não ser que, porventura, o Atlético queira fazer um clássico no Mineirão e dividir renda e dividir o estádio com o Cruzeiro. Mas é isso aí. Que bom. Agora, o torcedor que for lá do Cruzeiro, ele precisa saber uma coisa. Hoje a Arena tem um super esquema de segurança. Não é depois daquele jogo da final da Copa do Brasil do ano retrasado, se houve uma coisa que foi aprimorada na Arena MRV, foi o esquema de segurança. O esquema, quando você fala o esquema, é o sistema. O lance das câmeras, por exemplo, é um deles. E vou te falar, a agilidade para se buscar o camarada é um negócio impressionante. E outra coisa, naquela época, acho que a PM não estava dentro do estádio, agora voltou. Né? Então, exato, tem tudo isso aí. E a PM sendo acionada, ela não vai lá, né, para servir chazinho ou para dar bombom e entregar buquê de flores. Ela vai lá para resolver o problema. Então, quem for, vá para torcer, gritar. E isso aí, se vencer, fazer a festa. Tem que quebrar nada. Acho que já tá bom, né? Fazendo uma festa, podendo ver o jogo em loco, é bem legal também. Então,
não está tendo espaço para baderneiro, seja ele cruzeirense, atleticano, flamenguista, São Paulino, quem quer que seja. Quem está aprontando na Arena MRV está sendo expulso ou preso durante o jogo. Perfeito. E olha, os atleticanos que estão indo para a Arena MRV estão sentindo isso. Aprontou, ele é logo identificado e já é levado. É legal a gente passar o recado e tem que ser passado mesmo, né? Pro torcedor, para quem tá indo, para ficar atento a isso e para torcer de fato. Só que tem o outro lado também, né? Que é importante dar subsídio para esse torcedor poder acompanhar o jogo, ter uma visibilidade legal, ter condição a banheiro, acesso que faltou nesse primeiro momento, né? Não tô justificando nada que aconteceu, ali foi vandalismo, não tem justificativa para isso, mas teve a contrapartida que não foi feita ou não foi oferecida, né? Dentro do que a gente conseguiu apurar, a gente também teve lá naquele primeiro clássico. Mas isso foi no primeiro, né? Sim. No seguinte já não teve. Sim, mas foi quando teve o vandalismo, né? Quando aconteceu aquele vandalismo. Banheiro, por exemplo, sem condição, a torcida sem condição, acesso à água, por exemplo. Então, um acesso básico, pelo menos, eu acho que é primordial também para entender do outro lado que tem um torcedor também ali, né? Eu acho que assim, né? E aí institucionalmente também. Pedrinho, né, Rafa Nobre, e Rubens Menin, Rafael Menin, fazem questão de aparecer em alguns momentos juntos, né, celebrando a boa relação que eles têm. Tá na hora dessa boa relação externa, que é dita por eles que existe, ser transmitida para as arquibancadas, né? Então, tá na hora. Vamos ver se é de fato um acordo de cavalheiros, se são homens ali querendo o bem do futebol mineiro. Essa é a hora. Essa é a hora. Então, acho que falhas serão imperdoáveis dos dois lados. Se o Atlético deixar a desejar nesse sentido, vai ser muito cobrado. Se o torcedor do Cruzeiro for para vandalizar e não for para torcer, vai ser muito cobrado, vai ser responsabilizado da forma como tem que ser. Então vamos ver, e a gente torce para que seja. Ninguém aqui está duvidando do acordo e da proximidade que tem os donos de Atlético e Cruzeiro hoje. Mas essa proximidade, ela precisa ser provada para o torcedor. São dois grandes empresários que têm uma boa relação. Espero que eles consigam, né, fazer com que a gente tenha os clássicos sem problemas nos dois estádios, né, meu caro Lélio? Você vai e pega, por exemplo, lá Inter e Milan, dois grandes rivais. Os caras chegam juntos ao estádio, velho. Aí você vai no Maracanã, claro que tem problema de torcida organizada. Tem setor para as duas torcidas, sabe? O Grenal, que é uma das grandes rivalidades também do futebol mundial, tem duas torcidas. Por que aqui a gente não consegue? Aí é mais fácil fazer como foi feito em São Paulo? Não, pronto, já se livra desse problema aí, e beleza, vamos com uma torcida. Sabe, é jogo feio, clássico em São Paulo é chato. É chato você ver jogo com uma torcida. Sabe? E aqui também é muito chato. Agora, você vai ver um clássico no Rio de Janeiro, é outra coisa. Um Flamengo e Fluminense com estádio dividido é legal, sabe? Igual foi Fluminense e Vasco, 2 jogos no Maracanã, ótimo. É um espetáculo à parte. Agora fica esse negócio aí de uma torcida. Bom, isso aí já era meio que um desejo que foi trazido a público pelo Pedrinho quando ele assumiu o Cruzeiro. Foi uma das primeiras coisas que foram perguntadas para ele na entrevista de apresentação sobre o clássico. Ele falou, por mim, 2 torcidas. E ele até falou, por mim, é Mineirão dividido. Sabe? E agora, acho que ele conseguiu aí chegar, né, ao consenso juntamente com a diretoria do Atlético e vamos ter a volta do torcedor do Cruzeiro à Arena MRV. Lélio, você citou o exemplo do futebol italiano, né, de 2 equipes rivais, Inter e Milan, e as torcidas vão juntas para o estádio. Ô Lélio, é triste a gente falar disso, mas na década de 60, quando o Mineirão foi inaugurado, Mineirão inaugurado em 1965, naqueles primeiros anos ali, década de 70 ainda, as torcidas iam pro Mineirão pela mesma rua, iam juntas, sabe? Eu conheço várias pessoas, pessoal mais antigo,
que relata isso. Olha, Jaime, a gente ia junto pro estádio, batendo papo, chegava lá no estádio, cada um ia pra sua torcida. Terminava o jogo, a gente encontrava ali, se juntava de novo e voltava pra casa pela mesma rua, resenhando, um brincando com o outro, numa boa, não tinha confusão. Olha, em muitos aspectos, a nossa sociedade evoluiu. Infelizmente, falo isso com grande pesar, a nossa sociedade involuiu porque, sabe, um matar o outro por causa de futebol, como a gente já viu várias vezes acontecer em Minas Gerais e em vários outros estados brasileiros, é um negócio... É engraçado isso, né? Porque, por exemplo, eu sou do finalzinho da década de 90, né? Então, eu não nasci, eu não vivi esse contexto que você fala, ou que... Eu também pais, não. Sim, eu também ou não. que seus pais viram, Meus vivenciaram pais que e falam, viram. né? E não me faz falta, e eu não acho que teria que ser assim, sinceramente. E eu acho, inclusive, que esse clima de animosidade, esse clima de rivalidade, com um policiamento, com segurança pública adequada, sabe? Com tudo adequado, para que exista ali um clima de animosidade, eu sou total a favor. Eu sou frontalmente contra. Total a favor. Totalmente contra a sua opinião. Total a favor. Eu acho que a animosidade não tem que ter. Sabe? Rivalidade, pra mim, é outra coisa. Sabe? Briga igual esses caras ficam brigando aí. Não. Mas você tem que ter policiamento reforçado por ter um clima de animosidade. Claro, mas tem que ter pra tudo na sociedade hoje, Jaime. Não adianta confrontar o que é a sociedade de hoje. Tem que ter pra política, tem que ter pro futebol. Sim, sabe, porque houve uma involução. Em vez nesses aspectos, em vez da sociedade evoluir, ela evoluiu. Nós regredimos. Tudo bem, mas é um discurso muito romântico e assim, eu acho que a gente vai ficar Mas não é romantismo, década de 60 é logo ali. É romântico. É logo ali. É um discurso romântico, Jaime. É um discurso romântico, sabe? Não, é romantismo porque nós já vivemos essa época, a nossa sociedade viveu essa época não tem muito tempo. Mas já conversa, vou citar aqui, conversa com o seu Disseu Lopes, bate o papo com o seu grande Disseu Lopes, bate o papo com o Dadá Maravilha, sabe? Esses caras viram isso, nós não vimos, infelizmente nós não vimos isso, sabe? Gente, nós vamos, aliás, vou falar em resenhar de futebol, deixa eu passar aqui. Por exemplo, aqui, eu brinco com nossos cariocas da redação, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu não tô defendendo que atleticano e cruzeirense saiam se espancando, não, pelo amor de Deus, tá? Faz o corte do pensamento. Eu acho um saco torcida dividida lá no Maracanã, no mesmo setor. Pra mim não teria que ter. Pra mim não teria. E eu acho um barato, por exemplo, lá na Itália, Roma de um lado, Lazio do outro. Acho um barato, sabe assim? Aí quantas reportagens se vê de torcedores da Lazio e da Roma ali se massacrando? Quantas? Você se lembra de alguma de cabeça? Mas aí entra até política, religião, tudo. Exato, um lado. A Lazio é um clube forjado do fascismo. Pô. Claro. E aí cada um com a sua ideologia, cada um com a sua. Pois é. Cada um com a sua. Mas eu acho fantástico. E acho assim, acho borocochô, tá lá Fluminense e Vasco na semifinal da Copa do Brasil, todo mundo junto lá. Olha que bacana. E o corte vai ser sempre esse do romantismo. Olha que bacana. Beleza. Resenha lá na sua casa, estádio, amigo. Um pro lado, um pro outro. Não, legal pra mas no estádio ninguém tá querendo ficar junto, não, Colombo. Olha só. Igual, por exemplo, o grande clássico da Holanda é Ajax contra Feyenoord. Aí beleza. Então, é o seguinte, pra torcida do Ajax chegar ao estádio de Roterdã, você sabe como que chega? Chega como se fossem um monte de animais passando por dentro de jaulas. Desce o trem, a torcida é direto do trem, é como tem aquela passarela agora do Mineirinho, para realmente haver uma grande separação e que não aconteça o encontro. Eu, com sinceridade, acho que um país desenvolvido como a Holanda, que é capaz de liberar várias coisas, não consiga conter a violência dos torcedores. Isso aí, eu até entendo que realmente tenha que ter rivalidade e tudo mais. Agora, eu acho que não precisa dessa selvageria. O futebol inglês ele foi marcado pelos hooligans. Sim. O hooliganismo ele acabou? É claro que não. Você sabe por quê que parece que ele não acabou? Porque todos eles foram expulsos dos estádios e lá ninguém
ninguém apronta. Você Exato. já viu? Manchester e Liverpool é a maior rivalidade da Inglaterra. Sim. E a rivalidade que entra até por causa das cidades. Você já viu o que separam as torcidas? Lá em Anfield, lá em Old Trafford. Stewards. Exatamente, é um cordão humano, não tem grade, não tem nada. Agora, tenta ir lá e invadir o outro lado. Meu chapa, esse camarada, ele vai estar F pro resto da vida dele. Porque primeiro ele vai ficar em cana, depois nunca mais ele vai entrar em campo de futebol. Entendeu? O problema também aqui no Brasil é que as leis são brandas. Se houvesse uma lei, né, realmente daquelas que você faz o seguinte: nossa, se eu aprontar aqui, eu tô perdido. A minha vida acabou. Se houvesse rigor na lei, o torcedor pensaria duas vezes. Não precisa ser no estádio, não. Que a briga hoje não acontece nem no estádio. O cara tá lá em Betim tentando matar o outro antes do jogo. É isso que acontece todo domingo que tem clássico. Ah, esse ano é domingo, né? Porque já teve segunda, terça, quarta. Isso era a sua emissora, viu, Jaime? Deixa eu ficar quieto nessa. E aí, rapidão, aí o Lélio falou tudo. Precisa de rigor. Segurança. Exato. Segurança, exatamente. Com Então, mais rigor, a gente atinge esse objetivo das pessoas irem pro estádio até juntas. Lá no estádio eu sou a favor, cada um vai pro seu lado, para poder ficar dividido ali, ok. Mas, poxa, a gente viveu isso já, gente. Por que nossa sociedade evoluiu? Isso aí é papo pra outro programa.